declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Temporária Externa que foi criada através do requerimento 2187 de 2020, que tem por objetivo acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados para evitar novos focos de incêndio, a limpeza dos locais já atingidos, a proteção das populações diretamente atingidas, da nossa economia, também da fauna e da flora, e a transparência das atividades coordenadas pela Operação Pantanal. Esclareço que o uso da palavra será feito de acordo com a ordem de inscrição, através do uso da função levantar a mão do aplicativo e que a ordem da fala será dada primeiro ao relator, em seguida aos titulares inscritos, depois aos suplentes e, por último, aos parlamentares não membros da comissão. No intuito de se aproveitar o tempo restrito e a oportunidade presente, as eventuais questões de ordem e o tempo das lideranças poderão ser utilizados após a audiência com os convidados. Havendo número regimental, coloco em votação a ata da 7ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Os parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram, está aprovada a ata. E a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já está presente conosco. E antes de iniciar a audiência pública, informo que todos os que desejarem participar deste evento podem enviar perguntas, comentários por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br, E-Cidadania, ou ainda pelo telefone 0800 61 22 11. Quero conceder primeiramente a palavra ao ministro Ricardo Salles para as suas considerações iniciais, pelo tempo que desejar. Antes, porém, ministro, eu só quero aqui dar uma boa notícia a todos os brasileiros, a todos aqueles que têm toda a sua preocupação com o Pantanal, que as primeiras chuvas começaram a cair, principalmente no Pantanal de Mato Grosso, e já trouxeram um grande alívio para os moradores e equipes que estão no combate às chamas. A temperatura melhorou muito, a umidade do ar também, mas não é hora de pensar que o problema acabou, todos sabem disso. Por isso, os incêndios continuam sendo uma ameaça e um fato concreto em muitos locais, como o que vem acontecendo lá no Mato Grosso do Sul, na Serra do Amolar, também no Parque Nacional do Pantanal. Nós tivemos lá no Mato Grosso do Sul e pudemos observar em loco a situação e, claro, a situação lá da Serra do Amolar, em Corumbá, causa ainda muita preocupação. Por isso, não podemos descansar enquanto houver um único foco de incêndio. Então, o próximo passo será trabalharmos na recuperação do que foi perdido, uma tarefa de tamanha envergadura que requer a mesma dedicação e responsabilidade empregadas no combate ao fogo. Pesquisadores e cientistas acreditam que a flora tem uma capacidade maior de recuperação. As primeiras chuvas já fizeram a vegetação voltar a brotar. Logo, esperamos que tudo possa estar verde novamente. Mas o solo está coberto de cinzas e boa parte dessa matéria será jogada nos rios e corichos. Tudo isso pelas enxurradas, roubando o oxigênio da água e provocando a chamada adequada, levando à morte milhares de peixes, coisa que já está acontecendo, inclusive, no Mato Grosso. As queimadas produzem mercúrio também, que será carregado pelas chuvas para o leito dos rios, um período para que a saúde dos animais e também dos seres humanos continue ainda sob preocupação. Por isso, nós vamos precisar de uma ajuda emergencial às famílias que dependem da pesca e que não poderão contar com o peixe em suas refeições e até aqueles que também comercializam de acordo com a lei. Outro resultado, milhares de animais não serão mais vistos por turistas e moradores da região. Foram consumidos pelas chamas, isso sem contar com os micro-organismos
que são fundamentais para o processo de vida. Digo tudo isso para reafirmar. Achamos que o pior já passou, mas há muito a ser feito e a maior tarefa que temos pela frente é evitar que essa situação volte a se repetir nos próximos anos. É por isso que estamos aqui. Esta comissão tem por objetivo construir o Estatuto do Pantanal, uma legislação que define o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo que a vida no bioma se perpetue. Claro, outra grande missão nossa também é buscar a retomada econômica, principalmente o desenvolvimento socioeconômico sustentável do nosso Pantanal. Mas há medidas urgentes que precisam ser tomadas. E agora já, claro, no próximo ano, diante da previsão de 4 ou 5 anos de seca consecutivos. É preciso trabalhar a prevenção com uma implantação e treinamento de brigadas em vários pontos do Pantanal. Por exemplo, também os CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. No Mato Grosso não temos nenhum funcionando, a não ser aquele centro emergencial que tivemos visitando lá em Porto Jofre. Por isso, estaremos atuando juntos ao governo federal, estadual e municipal, em parceria com a sociedade civil também, levando com isso sugestões e acompanhamento, passo a passo, tudo o que tiver que ser feito para que o nosso Pantanal volte a ser um cenário apenas de beleza e encantamento. Claro que também com outras tantas medidas que vamos estar discutindo aqui ainda, como já estamos o fazendo, com a Embrapa, com universidade e com outros centros de pesquisa. Mas, de antemão, queremos aqui dizer que as esperanças são muitas, né? E vamos agradecer aqui inicialmente, mais uma vez, a todos os brigadistas, os bombeiros, os voluntários, a todos aqueles ribeirinhos, todos aqueles que estiveram lá conosco, juntamente com o governo, e aí nós temos que salientar a presença de todos os governos, federal, estadual e municipal, na busca de solucionar esse grande caos que vivemos inicialmente no Pantanal. Por isso eu quero agora passar a palavra ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Com a palavra, o ministro. Meu caro senador Wellington, na pessoa de quem cumprimento todos os demais senadores e senadoras presentes e a todos aqueles que também estão nos assistindo, eu gostaria de começar dizendo que a grande causa das queimadas, como todos sabem, o próprio senador Wellington destacou, é o problema da estiagem, né? O excesso de calor, tempo seco, ventos fortes, e que trouxeram essas queimadas no patamar que nós assistimos esse ano, e que, infelizmente, trouxe, por sua vez, os danos ambientais à fauna e à flora que vêm sendo testemunhados. O que nós, governos, de maneira geral, fizemos? Tanto o governo federal quanto estadual, e com o apoio também dos municípios e dos voluntários. Eu estive há cerca de 2 meses atrás, já no Pantanal, numa viagem em que estava o senador Wellington junto comigo. Fomos tanto a Poconé quanto Porto Jofre. O governador do estado nos acompanhou naquela oportunidade. Já naquela oportunidade, os brigadistas do IBAMA e do ICMBio estavam no local, ajudando as forças estaduais e os bombeiros a combater os incêndios. Lembrando que, nesse ano de 2020, o governo federal aumentou o número de brigadistas para 3 mil, né, no seu programa de brigadistas, então quase dobrou em relação ao ano anterior. Também as aeronaves, os Air Tractor, que fazem o combate aéreo de lançamento de água, também foram aumentados para 10 aviões, que cobrem todo o território nacional. Fizemos lá, já naquela viagem, já no início, então me refiro aqui a cerca de 2 meses atrás, já estava em Porto Jofre 5 dos nossos aviões, mais os helicópteros, mais os brigadistas e as viaturas no estado do Mato Grosso. Nós presenciamos as aeronaves já naquela altura trabalhando. Mais para frente, fomos novamente ao Mato Grosso, né, e depois ao Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, junto com os demais senadores que compõem essa comissão, a senadora Soraya, a senadora Simone Tebet, o senador Nelsinho Trade,
estávamos todos lá na ida que fizemos ao Corumbá para debater esse assunto. O senador Wellington, naquela oportunidade, fez algumas sugestões importantes, demais senadores também, o senador Nelsinho, a senadora Soraya e a senadora Simone Tebet fizeram também os seus apontamentos, e nós acabamos convergindo naquela reunião que tivemos em Corumbá para algumas constatações. A primeira, de que é preciso seguir com a política de uso preventivo do fogo, chamado fogo frio, que é um instrumento importante de combate às queimadas, uma vez que diminui o volume de massa orgânica depositado, feito no momento adequado, da forma adequada, ele contribui, sim, para a diminuição da proporção dos incêndios quando eles acontecem. Por outro lado, ao aumentar os brigadistas, nós aumentamos a força de trabalho, mas foi dada uma sugestão naquele momento de criarmos uma base permanente de monitoramento em algum ponto em meio à fronteira dos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos parece uma boa ideia, algo a ser organizado entre os governos estaduais e o governo federal, e nós viabilizarmos isso. Outra discussão que vem dando bastante polêmica diz respeito à história do boi bombeiro, a criação de gado no Pantanal. A própria ministra Tereza Cristina fez um comentário essa semana acerca da importância da criação de gado no Pantanal. Nós concordamos, ouvimos de várias fontes diferentes, a necessidade de ter um reconhecimento do papel da criação de gado no Pantanal, uma vez que o gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica, né? O capim, enfim, o pasto, que ele ajuda a reduzir. Por fim, a utilização do componente retardante de fogo, que também foi uma discussão muito grande, do porquê não se utilizar, uma vez que ele aumenta em 5 vezes a capacidade de resposta das aeronaves que lançam água. A utilização da aviação agrícola foi também tocada na semana passada pelo senador Fávaro, e tem aí um projeto importante, no qual a gente pode passar a contar de maneira mais consistente com a aviação agrícola no combate aos incêndios, ou seja, há uma série de medidas que decorrem desse debate que se estabeleceu, que vão, como eu já disse, desde do uso do fogo frio, né, da queima controlada preventiva, do tema da pecuária lá no Pantanal, o uso de retardantes e aviação agrícola enquanto complemento. O aumento dos brigadistas contribui para essas atividades, e acho que aqui há um alinhamento importante dos governos federal, estaduais e municipais. Lembrando que as Forças Armadas também atuam no local desde o início, com os seus contingentes espalhados em algumas posições. Quem está à frente desse combate por parte do governo federal, das Forças Armadas, é o almirante Guida, e ele está lá no local trabalhando, junto com os aviões, helicópteros, brigadistas e viaturas de BAME e CEMIBio. Um dado só que eu queria fazer uma lembrança, é de que a área relativa à competência fiscalizatória dos órgãos federais no Pantanal corresponde a 6% do território do bioma. Então, nós estamos falando de áreas que compreendem florestas destinadas, unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, num volume total de 902 mil hectares, que corresponde a 6% dos 15 milhões de hectares. Essa é a jurisdição originária do governo federal. Portanto, é importante que a gente tenha os estados realmente envolvidos nisso. Nós tivemos, tanto por parte do Mato Grosso do Sul, o secretário Jaime, uma grande parceria que desde o início tem nos ajudado, temos trabalhado junto, enviado esforços de maneira conjunta, sinérgica. No estado do Mato Grosso, a secretária Mauri. O estado do Mato Grosso do Sul tem a sua regulamentação própria, o estado do Mato Grosso não a tem. Então, são situações distintas, mas que estão dentro desse contexto agora descrito. Então, senador Wellington, creio que uma primeira fala era isso, agradecendo mais uma vez uma oportunidade de estar com os senadores e as senadoras aqui presentes.
queremos agradecer, ministro, e passar imediatamente para o senador Nelsinho Trade, que é o nosso relator. Antes, porém, só informando o senador Nelsinho Trade, que nós já fizemos contato hoje pela manhã com o coronel Alessandro, que é o comandante do Corpo Bombeiro de Mato Grosso, onde nós tivemos o ministro da Justiça em Mato Grosso, juntamente com o governador, onde foi fazer a visita àqueles que foram acidentados com a queda do helicóptero, né? Os nossos companheiros, o Corpo de Bombeiro, inclusive do Paraná, de outros estados que lá estão. Felizmente, as notícias são relativamente boas, eles já fez a cirurgia, mas daqui dentro da nossa sessão nós vamos ter uma informação mais precisa com o boletim agora pela manhã. Então, pelo menos, nós temos boas notícias, mas vamos confirmá-las agora ainda pela manhã. Mas, claro, também trazemos aqui o nosso apoio a todos aqueles que estão lá no campo, na luta, até porque estivemos lá, né, pessoalmente, né, ministro, junto com todos os parlamentares, visitando em loco. Já temos aqui a presença de quase todos os senadores, senador Carlos Fávaro, a senadora Soraya Tronic, o senador Espiridião Ami. Eu passo, então, a palavra agora ao nosso companheiro, o senador Nelsinho Trade, o relator. Bom dia, presidente Wellington, espero que estejas bem. E bom dia aos colegas e às colegas senadores e senadoras. Bom dia, senhor ministro. Apenas para dizer que, na qualidade de relator, eu tenho acompanhado todas as audiências públicas, extraído as boas sugestões para poder inseri-las no nosso relatório final. E fica aqui a mensagem de nós podermos efetivamente trabalhar num planejamento futuro com ações executivas práticas a serem desenvolvidas pelos fazendeiros, pelos pantaneiros, por aqueles que habitam a região, para que no ano que vem a gente não possa estar aqui novamente discutindo essa questão, como tem sido frequente ano após ano. Uma das sugestões que foi extraída do debate, principalmente vinda de pessoas que estudam esse assunto, da Embrapa Pantanal, foi da gente poder estabelecer alguns critérios para premiar aqueles que fazem o manejo correto, aqueles que procuram não fazer o desmatamento criminoso, aqueles que, no período correto e de maneira certa, fazem o manejo do solo para não propagar as queimadas, ou seja, fazer com que o exemplo do manejo correto possa ser visto, reconhecido e premiado, a fim de que outros possam segui-los e estabelecer realmente medidas mais rígidas, não só de fiscalização, mas também de controle, para a gente ter essa história desse ano de 2020 como algo do passado. Então, fica esse registro daquilo que eu entendi que seja pertinente e coloco em discussão esses aspectos. Quero parabenizar o presidente Wellington por ter proporcionado excelentes debates. Já é o segundo ministro que vem nas nossas audiências públicas. A ministra Tereza participou no último debate do início ao fim, se prontificou a responder todas as perguntas que lhe foram feitas, e quando a gente vê que realmente há um comprometimento da parte do executivo nessa questão, pelo menos a gente imagina que no ano que vem a gente possa estar vivendo uma outra realidade. Quero mais uma vez aqui agradecer
aqueles que foram conosco, em loco, visitar os locais, para a gente poder ter a noção exata do que está acontecendo. O ministro Salles foi não só no Mato Grosso, como também no Mato Grosso do Sul, participou das audiências, e isso realmente é muito importante para a gente não só sensibilizar aquele que não vê em loco a situação, como também dar um juízo perfeito do que está acontecendo. Parece que a previsão do tempo aqui para a minha cidade, Campo Grande, que até saiu ontem na reportagem, tem uma cidade próxima aqui, que chama Água Clara, que foi a maior temperatura medida desde quando se mede temperatura no nosso país. Uma sensação térmica de 50 graus, com umidade relativa do ar em 8%. E parece que essa semana vai vir a chuva. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, não vem ajuda divina, vamos nós aqui, meros cidadãos terráqueos, estabelecer dentro daquilo que a ciência nos coloca à nossa frente, medidas para poder, pelo menos, diminuir essa questão nos anos subsequentes. Era isso. Muito obrigado. Nós queremos, então, convidar agora a senadora Simone Tebet para que ela possa também usar da palavra. Senadora Simone Tebet, estava no vídeo já. Pois não, senadora Simone Tebet. Obrigada, presidente, senador Wellington. Que bom vê-lo bem, saudável, apesar de estar aí com o coronavírus. Faço votos realmente que Vossa Excelência se restabeleça o mais rápido possível. Queria, na mesma linha do senador Nelsinho, parabenizar Vossa Excelência pela condição dos trabalhos, uma comissão que tem sido elogiada por todos pela agilidade, pela praticidade, pela objetividade. É uma comissão que tem tido não só o respeito por parte da imprensa, mas das autoridades constituídas. Não é à toa que tivemos na última reunião a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e agora, nos honrando com a sua presença, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, em nome do ministro Ricardo Salles e agradecendo o governo federal por se fazer presente nesta comissão, eu cumprimento os meus colegas senadores e senadoras e demais participantes dessa audiência pública, apesar dessa reunião. Apesar do dia, um dia realmente um pouco mais tranquilo e que teremos menos participação, mas, de qualquer forma, o tempo urge, porque, em questão ambiental, o tempo não é o de hoje, não é o de ontem, é o de amanhã ou do futuro. E se nós não plantarmos, nós não conseguiremos uma boa semeadura nos próximos anos. Nós estamos falando, portanto, de vida saudável, no nosso planeta. Eu gostaria de me dirigir ao ministro. Ministro, estive com Vossa Excelência, agradeço a visita ao meu estado de Mato Grosso do Sul, ao município de Corumbá, região de Ladari e do Pantanal. Vossa Excelência já sabe do meu estilo, eu sou propositiva, sou muito direta e muito sincera naquilo que acredito. Tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência a respeito. Eu fiz algumas anotações do que Vossa Excelência colocou aqui. Fico, primeiro, muito feliz de saber que Vossa Excelência se soma conosco na certeza, acredito que já seja uma certeza, não só de Vossa Excelência, mas como nossa, da necessidade de uma brigada permanente de incêndio para combater os incêndios futuros, infelizmente, que virão pela frente, porque teremos, no mínimo, mais 4 anos de estiagem no Pantanal. Isso é muito importante, porque precisaremos de recursos financeiros para construir essa brigada permanente. Acredito realmente que se essa brigada já existisse, não estou falando desse governo, estou falando dos governos passados. Se nós tivéssemos antecipado essa estiagem e essa brigada permanente de incêndios já estivesse localizada no Pantanal, eu tenho certeza que nós não teríamos 4 milhões de hectares destruídos pelo fogo. Seria um estrago bem menor. Da mesma forma, ministro, eu tenho 2 posicionamentos. Primeiro, queria ouvi-lo. Eu fui autora de uma indicação lá atrás, e agora reforçada pela comissão, pedindo para que o presidente da República, ou por portaria ou por decreto, pudesse excepcionalmente incluir nos próximos 4, 5 anos, até 2025, sem tirar
o Pantanal da competência do Ministério do Meio Ambiente, são coisas muito distintas, não é esse o objetivo, mas a inclusão para efeito de conseguir o apoio das Forças Armadas, de todo um aparato que o Conselho Nacional da Amazônia Legal possui, excepcionalmente a inclusão do bioma Pantanal no período de estiagem até 2025 no Conselho Nacional da Amazônia Legal. Queria ouvir para ver se isso soma, seriam duas forças, a força do vice-presidente da República e a força do ministro do Meio Ambiente, se somando a favor de um patrimônio que é o patrimônio natural da humanidade, mas que sempre, repito, antes de ser da humanidade, é do Brasil, é do povo brasileiro, é do homem e da mulher pantaneiros. O segundo questionamento que faço, ministro, aproveitando aqui o conhecimento, a experiência de Vossa Excelência, eu havia feito uma pergunta ao presidente do IBAMA da antepenúltima vez que tivemos reunidos na comissão. Ele falou que faria imediatamente, mas nós resolvemos fazer o requerimento por escrito. E o requerimento que fiz, aprovado por unanimidade pela comissão, foi um requerimento que estabelecia uma análise mais criteriosa por parte da comissão, e para isso precisamos da informação por parte do IBAMA de quantas e como foram as multas aplicadas, executadas e realmente pagas nos últimos 5 anos no que se refere às questões ambientais. E digo isso e fiz esse requerimento não pensando que o IBAMA tenha que multar mais. Não, muito pelo contrário. Acho até que o IBAMA multa muito. O problema é que o IBAMA multa mal. Ele multa muitas vezes o agronegócio, aquele que produz, aquele que põe comida barata na mesa do brasileiro, e muitas vezes deixa de passar a manada de elefantes, deixa de passar aquela indústria de crime organizado, crime ambiental organizado, de madeireiros, indústrias madeireiras ilícitas que exploram a Amazônia, ou mesmo de grileiros, de mineradores ilegais que invadem áreas indígenas, áreas públicas, que desmatam as nossas florestas. Então, a sensação que eu tenho, repito, é que o IBAMA multa muito, multa de forma equivocada, não só agronegócio, mas muitas vezes gestores públicos, especialmente prefeitos municipais, e multa, portanto, mal, porque não multa quem de direito. Por fim, nessa mesma linha, ministro, eu anotei aqui, o senhor colocou a respeito de que a causa das queimadas no caso do Pantanal, mas também no caso da Amazônia não deixa de ser também, mas falou especificamente do Pantanal, é a estiagem a maior dos últimos 50 anos, 47 anos. E é verdade, eu apenas aqui faria uma observação, e é a minha opinião a respeito, que na realidade nós não temos uma única causa, nós temos causas. Houve, obviamente, uma tempestade perfeita, houve um conjunto de situações que levaram a essa situação, mas nós não podemos deixar de fazer um meia-culpa. A nossa omissão não é deste governo, não é de Vossa Excelência, é de todos nós. A omissão, primeiro, como nós dissemos, se tivéssemos a brigada de incêndio em caráter permanente, poderíamos estar diminuindo esse estrago feito. Mas aí sim, ministro, eu gostaria de repetir aquilo que disse para Vossa Excelência. Acho que falta, por parte do governo federal, uma palavra mais firme. Da mesma forma como eu aplaudo o governo federal quando tem uma palavra firme de combate ao crime organizado, quando diz que o lugar de bandido é na cadeia, falta dizer também que 0,1% dessas pessoas que são criminosos ambientais denigrem, não só queimam o nosso Pantanal e destroem o meio ambiente, eles queimam a honra do agronegócio. Eu não quero mais viver num tempo como vivia há 30 anos atrás, em que nós do agronegócio éramos vistos como vilões, porque não somos. Poucos cuidam tanto do meio ambiente como o agricultor, o pecuarista, o homem pantaneiro, a mulher pantaneiros. Até por uma razão, se não for por amor, pela dor. É porque sabem que se não cuidarem da terra, no ano seguinte não terão produtividade. Então, esta fala mais firme, até com penas, multas e até processos criminais, penais, colocando 1, 2, 3 na cadeia para mostrar como exemplo, pode fazer toda a diferença para que os próximos anos nós não tenhamos essa situação. No mais, eu peço desculpa, presidente, mas é que eu tinha que aproveitar o ministro. Repito, nós não estamos aqui no lados antagônicos, aqui é um somatório.
mas eu finalizo dizendo que, realmente, nós não estamos mais no momento de comoção, o momento não é de indignação, nem de tacar pedras, não é esse o objetivo da comissão nesse momento. O objetivo da comissão é termos ações propositivas para que, a partir do ano que vem, nós não tenhamos o nosso Pantanal ardendo em chamas. No mais, parabenizar Vossa Excelência novamente, senador Wellington, quando diz que é preciso avançar. Temos uma das maiores e melhores legislações do mundo, talvez não falte legislação no Brasil no que se refere à questão ambiental, a lei da biodiversidade, o Código Florestal, falta só agora a lei de manejo e uso do solo em relação ao fogo, mas óbvio que isso não significa que não possamos avançar. De repente, estendendo para Mato Grosso, o que Mato Grosso do Sul já tem. A única coisa é que não podemos mexer na legislação estadual, porque esta legislação, seja por parte dos ambientalistas, seja por parte do agronegócio sul-mato-grossense, eles estão, a princípio, satisfeitos com essa legislação, mas que Mato Grosso possa se beneficiar da legislação de Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, este é um dos objetivos da comissão. Obrigada, ministro, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Queremos agradecer imensamente a senadora Simone Tebet, e claro que as preocupações de Vossa Excelência ela é muito pertinente. Mato Grosso, nós sabemos que Mato Grosso não fez o dever de casa ao não regulamentar o Código Florestal, por isso as restrições no Mato Grosso é muito maior, fazendo com que o Pantanal mato-grossense seja muito mais esvaziado, inclusive na sua economia principal, que é a pecuária, mas que, nesse momento, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo da construção do Estatuto do Pantanal é criar as normativas federais de uma lei federal para que a gente possa promover o desenvolvimento sustentável, a conservação e, principalmente, a sustentação. É importante dizer que Mato Grosso, nós estamos buscando, junto já com a Assembleia Legislativa, já estamos trabalhando junto com a Embrapa Pantanal, que tem uma experiência de muitas décadas, portanto, pode ajudar muito através da ciência e da pesquisa, as universidades, e, claro, naquilo que nós pudermos evoluir na sustentação do nosso Pantanal, esse é o principal objetivo. Claro, sempre levando em conta a vida da fauna, da flora, mas também a vida humana, né? Os nossos ribeirinhos, os nossos quilombolas, os indígenas e o pantaneiro, que faz parte da nossa vida pantaneira. Então, ministro, nós temos o senador Carlos Fávaro, ainda está aqui para falar. Eu vou passar antes, Fávaro, ao ministro para que ele possa responder, depois ele vem diretamente às suas perguntas. Mas, antes disso, eu também quero aqui, conforme comprometido, ler aqui o boletim no que nos foi repassado agora, atualizado do estado de saúde das vítimas da queda do helicóptero da Força Nacional. Atualizado, a vítima 1, que é o Luiz Fernando Beriberi, inspetor do Rio de Janeiro, que era copiloto, o estado de saúde dele, ele teve uma fratura, mas está estável, consciente e conversando. Recebeu já alta da UTI. A segunda vítima, que é o Renato de Oliveira Souza, agente especial também do DF, do Distrito Federal, piloto, ele se encontra no Hospital Santa Rosa, está estável, consciente, conversando e recebeu alta também da UTI, hoje já, e já consegue realizar caminhada de forma lenta, com a ajuda de especialistas. E a terceira vítima, que é o Emerson Miranda, que é o segundo sargento, ele já recebeu alta do hospital, ele fraturou a costela e está em recuperação. E ele encontra-se alojado no hotel de trânsito. E toda a equipe vem sendo assistida diariamente. E aí eu quero agradecer aqui, principalmente, o coronel Alessandro, que é do Corpo Bombeiro, que tem nos atualizado. Então, isso traz uma tranquilidade às famílias e, claro, a todos os companheiros que estão lá lutando no Corpo de Bombeiro. Então, eu quero passar aqui ao ministro, e antes, ministro, vou ler só apenas 2 perguntas do E-Cidadania, temos várias aqui, eu vou ler algumas.
E já digo aqui que aqueles que querem participar desse evento podem fazer através das perguntas, através do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 61 2211. A primeira pergunta do Leonardo Toledo, de São Paulo, ministro. Comparando-se com os anos anteriores, houve aumento ou diminuição dos focos de incêndio? O que mudou no combate às queimadas? O Bruno Roberto Cravo, do Paraná. Quais as penalidades impostas para os causadores de tais queimadas? João Henrique Cardoso, de Goiás. Qual é a atual situação do Pantanal em relação à contenção das queimadas? E ainda o Géser Leal, de Mato Grosso do Sul. Quais ações serão desenvolvidas de cunho preventivo para impedir que as queimadas ocorram em proporção similar ou ainda maior em 2021? Com a palavra o ministro Ricardo Salles. Prezado senador Wellington, eu agradeço a palavra e vou pela sequência das falas aqui. O senador Nelsinho citou a parceria com a Embrapa Pantanal sobre a necessidade de apoiar quem tem boas práticas, né? Quer dizer, não se trata apenas de fiscalizar e punir aqueles poucos, como disse a senadora Simone Tebet, aqueles poucos que agem de maneira criminosa, mas, sobretudo, de prestigiar e apoiar aqueles que fazem boas práticas. O homem pantaneiro, como eu ouvi nas minhas 3 idas aí à região, eu acho que esses são os que conhecem a realidade, entendem a dinâmica do bioma e lutam há décadas, para não dizer séculos, de forma sustentável na região. Portanto, prestigiar o seu conhecimento acumulado, as suas boas práticas. Para isso, nós temos o programa Floresta Mais. O programa Floresta Mais do Ministério do Meio Ambiente, que tem como objetivo a remuneração pelos serviços ambientais, o PSA, que é o maior programa de pagamento pelos serviços ambientais do mundo, que está indo dinheiro direto para o produtor, direto para aquele que tem boas práticas, e não para intermediários, né, que costumeiramente faziam consultorias e prestavam assistências, ficavam com a maior parte dos recursos, e o produtor, que é quem realmente atua, ficava, nos poucos casos em que houve, ficava com parcos recursos. No Floresta Mais, que se iniciou no bioma Amazônia, nós queremos expandir para os demais biomas. Então, é uma questão de recursos, e havendo recursos, já cabe, no bioma Pantanal, nós temos o Floresta Mais Pantanal, que é o pagamento pelos serviços ambientais para esses que têm conhecidas boas práticas. Mas, como disse o senador Nelsinho, esse ano, com uma cidade de Águas Claras, se eu não me engano foi essa cidade que ele citou, com temperatura medida de 50 graus, ou sensação de 50 graus, e 8% de umidade, realmente nós temos uma questão que transcende, né, as atuações dos governos. Mas, como todos disseram, há medidas que nós podemos e continuaremos fazendo para não só prevenir, e para isso fazer os aceros, permitir a criação de gado no Pantanal como forma de reduzir a massa orgânica, permitir que seja feita a queima controlada, o uso do fogo frio, né, e não ter isso como algo a ser indiretamente boicotado, né, por algumas visões aí que não acreditam nesse formato. Lembrando, vou repetir o que já disse, que as áreas de competência do governo federal se referem justamente às unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, que somam apenas 6% do bioma. Os outros 94% são de jurisdição dos estados, né? Então, a fiscalização, a implicação de penalidades, as multas, enfim, são de competência estadual. A senadora Simone colocou também pontos importantes, eu vou responder aos 2 que ela me fez perguntas aqui sobre a minha posição. O primeiro diz respeito à inclusão do bioma Pantanal no âmbito do Conselho da Amazônia, como ela colocou, que seria uma forma de viabilizar o emprego das Forças Armadas no período seco. Eu acho que são coisas distintas. O Conselho da Amazônia tem como objetivo cuidar dos dilemas e dos problemas que impedem e impediram até hoje
que aquela região, a Amazônia, se desenvolvesse de forma sustentável, né? Nós temos lá, como eu tenho dito, a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com a população que vive com os piores índices de desenvolvimento humano, sinal que as políticas públicas que foram direcionadas nas últimas décadas para a Amazônia não levaram em consideração as pessoas, né? Aliás, essa é a preocupação que eu vejo aqui dos senhores e das senhoras senadoras dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a população dos seus estados, com o homem pantaneiro, ou seja, como é que a gente faz para reconhecer o seu conhecimento e apoiá-los no seu bioma. Isso não foi feito na Amazônia, e não é à toa, repito, que temos a região mais rica do país, com pior índice de desenvolvimento humano. Se nós olharmos saneamento, educação, transporte, saúde, geração de emprego e renda, tudo isso na Amazônia ficou para trás. Então, por que eu estou me referindo a isso? Então, o emprego das Forças Armadas, que é a preocupação que a senadora Simone teve, ele se dá com um decreto presidencial, ele não se faz no âmbito do Conselho da Amazônia. Ele é um decreto do presidente da República que determina, em caráter de excepcionalidade, o emprego das Forças Armadas no âmbito de uma operação de garantia da lei e da ordem. Então, isso poderá fazer o presidente da República, independentemente de estar ou não no Conselho, fato esse que, inclusive, aconteceu, ou seja, as Forças Armadas estão no Pantanal para ajudar, junto com as agências federais, com os bombeiros estaduais e os voluntários. Com relação às multas do IBAMA, nós temos aqui um relatório de março de 2019, e depois reiterado em julho de 2019, no qual a CGU destaca a ineficiência do processo sancionador, ou seja, um percentual muito baixo de multas, de processos administrativos decorrentes de auto de infração, chegam ao final, na sua instância administrativa, depois são convolados em cobrança judicial. Esse percentual, por sua vez, de multas recolhidas é muito baixo. Não foi por outra razão que nós fizemos, no ano passado, uma melhoria no sistema. A melhoria no sistema é para que haja a chamada conciliação ambiental. Então, 30 dias depois, 30 dias após o auto de infração, se realiza uma audiência no qual o suposto infrator se encontra com uma junta de conciliação, que é composta por IBAMA, ICMBio e Advocacia Geral da União, e ali pode-se fazer um acordo já para a recomposição do dano, ou eventualmente alterações daquele auto de infração, porque às vezes tem vícios formais que comprometem no todo ou em parte a infração feita. Pode haver, inclusive, o parcelamento da multa, de tal sorte que a gente possa aumentar, senadora Simone, a efetividade desse processo sancionador. Nós temos processos administrativos que foram reconhecidos naquele trabalho que demoram mais de 5 anos para serem concluídos. A primeira fase do processo administrativo no seu antigo modelo estava demorando 1 ano para acontecer. Então, esse advento da conciliação ambiental, ele vai aumentar muito, inclusive com a informatização dos processos, a geração do agendamento dessa audiência de conciliação feita de maneira eletrônica, vai aumentar muito o resultado. Infelizmente, quando ele ia iniciar a sua atuação, né, e de começar a gerar resultados, entrou a pandemia, que impediu a realização presencial dessas audiências de conciliação. Mas nós temos a expectativa de que, a partir do mês que vem, se reiniciem as audiências de conciliação e se dê vazão a esses processos que, no modelo anterior, repito, demoravam 5, 6 anos para serem concluídos, razão pela qual, inclusive pela experiência que há já em outros estados, inclusive São Paulo, há uma redução substancial no tempo de demora, no tempo de decurso desses processos administrativos em cerca de 40%. Então, vai ser muito positivo, inclusive o particular, o produtor rural, o homem pantaneiro, aquele que está sendo, em alguns casos, autuado de maneira injusta, ele pode levar ali naquele momento já as suas razões de defesa e encerrar ali na própria conciliação ambiental um processo que, de outra forma, levaria anos para ele provar a sua inocência. Por outro lado, aqueles que efetivamente tiverem praticado alguma infração, algum crime ambiental, ali naquele momento já faz a negociação do acordo, estabelece a forma de recuperação do dano, o pagamento parcelado da multa, tornando, portanto, o processo muito mais eficiente. Eu estou aguardando os dados aqui concretos em relação às datas e os volumes,
Mas essa é uma questão importante. Com relação à fiscalização, eu também queria dizer o seguinte: nós temos que, como eu já disse, 6% apenas do território está sob jurisdição do governo federal para fins de fiscalização e imposição de multa, as demais áreas da região são de competência dos estados, mas eu acho que nós temos que ter em conta que grande parte desses incêndios, como disse bem a senadora Simone, não decorre de más ações de produtores rurais. Ao contrário, os produtores rurais são aqueles que têm interesse em que as suas propriedades continuem sendo saudáveis, não haja dano ambiental, porque vive justamente da sanidade da sua propriedade. Então, ao reconhecer isso, nós sabemos que a principal causa é justamente a questão do clima quente, seco, ventos fortes, como citou o senador Nelsinho, uma cidade que chega a 50 graus, 8% de umidade. Claramente esse é o motivo do que está acontecendo, redução da capacidade hídrica. Houve um caso aqui que nós recebemos logo depois da ida ao Mato Grosso de uma fiscalização, ou de uma onda de fiscalização que foi aos produtores que estavam sofrendo ali com as queimadas, exigindo que, por exemplo, fosse disponibilizado uma série de infraestruturas nas suas propriedades em meio ao fogo. Então, nós não podemos ter, de um lado, nem inação na fiscalização e nem um excesso de fiscalização. É preciso que haja aplicação da lei, com contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e respeitando os produtores, que são as pessoas que geram, efetivamente, o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de empregos, a renda, e se essas pessoas tiverem as suas atividades inviabilizadas por excesso de voluntarismo ou de aplicação de regras de maneira desequilibrada, nós só vamos gerar mais pobreza, mais falta de infraestrutura e que vai resultar em desrespeito ao meio ambiente. Eu assisti aqui, para terminar, senador Wellington, assistia aqui um vídeo que me foi mandado agora, hoje de manhã, de um debate no Senado, em que estava o pai da senadora Simone e um outro senador do Estado, o senador Paz de Barros, e que se falava da questão da pecuária, 20 anos atrás, um debate de 20 anos atrás, o tema da pecuária no Pantanal. Como já lá atrás, há 20 anos, já era debatida a importância de não se perseguir, não ter um caráter persecutório contra a pecuária no Pantanal, porque justamente o pecuarista, o homem pantaneiro, é um dos que contribui justamente para o controle das queimadas, enfim, o equilíbrio justamente desse importante bioma que é o Pantanal. A senadora Soraya Tronic, que está presente, mas o senador Carlos Fávaro já está aguardando há muito tempo. Eu gostaria de saber se a senadora concorda, mas ela tem a preferência, a prioridade por ser titular. Ela saiu um pouco, senador Carlos Fávaro. Então, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, só dizendo, ministro, que realmente o que aconteceu nos últimos anos é que o pantaneiro praticamente ele foi abandonado. É importante que a população saiba, e vou repetir, 85% do Pantanal, 84% ainda é conservado. E mais de 90% do Pantanal está na mão da iniciativa privada. Ou seja, esses proprietários que estão no Pantanal, eles estão cumprindo o papel de preservar, e, na verdade, o Pantanal, não temos nenhum programa do governo federal há muito tempo de incentivo à atividade econômica, porque o objetivo principal, inclusive nosso, com o Estatuto, e por isso a proposição do Estatuto, que é exatamente conferir uma segurança jurídica, conciliando principalmente os aspectos protetivos, aos produtivos do bioma do Pantanal. Porque o protetivo é exatamente para proteger a população mais vulnerável, os nossos ribeirinhos, os nossos quilombolas, os indígenas, mas também os pequenos sitiantes, como agora tivemos queimado e dizimado toda a sua produção. Por isso, então, a importância da nossa última audiência com a ministra da Agricultura, também o superintendente da SUDECO, que é o Nelson Vieira Fraga Filho, e o nosso objetivo é exatamente fortalecer a SUDECO para ser esse grande mola promotora do desenvolvimento sustentável do nosso Estado, com política específica.
Então, esse também é um grande objetivo que nós teremos, por isso o Estatuto do Pantanal, nossa pretensão é que ele seja um norteador para agir cooperado e integrado entre os estados e nele conterá diretrizes visando fomentar a certificação ambiental das atividades sustentáveis desenvolvidas na região da Bacia do Rio Paraguai. Também a recuperação de áreas degradadas, a promoção do turismo, o estímulo à criação de mecanismos econômicos de incentivo às atividades de preservação e conservação ambiental e também o combate aos incêndios florestais. Por isso, e por tantos outros objetivos, é que nós estamos aqui para discutir a especificidade do bioma Pantanal. Eu quero passar agora ao senador Carlos Fava. Muito obrigado, presidente, senador Wellington Fagundes. Que Deus lhe abençoe na rápida recuperação. Estou vendo um pouquinho de tosse, eu sei o que o senhor está passando, já passei também, mas Deus está com o senhor, tenho certeza que vai lhe abençoar na rápida recuperação. Cumprimentar a nossa colega, a senadora Simone Tebet, a senadora Soraya, o meu líder, o senador Nelsinho Trade, relator dessa comissão, o ministro Ricardo Salles, né? E aqui, primeiras considerações que quero dizer com relação à participação efetiva do governo federal nesta tratativa. Nós tivemos já pelo menos 4 ou 5 ministros presentes aqui nos eventos, o ministro Ricardo Salles, o ministro Tereza Cristina, Rogério Marinho, André Mendonça esteve aqui no final de semana, mostrando o total comprometimento do governo federal com esta causa importante do Pantanal. Quero ressaltar, ministro Ricardo Salles, e fazer aqui uma defesa pessoal do governo Bolsonaro. Em nenhum momento, nem o ministro Ricardo Salles e muito menos o presidente Bolsonaro tornou uma iniciativa de incentivar qualquer tipo de crime ambiental. As pessoas estão confundindo um posicionamento claro do governo em que o meio ambiente não pode ser atrapalhador do desenvolvimento e achando que isso pode banalizar o crime ambiental, e o governo não está fazendo isso. Prova disso é de que o viés ideológico que traz a preservação a qualquer custo, a qualquer preço, foi debatido, como disse o ministro Ricardo Salles, há 19 anos atrás, pelo saudoso senador Ramos Tebet, pelo saudoso ministro Jonas Pinheiros, pelo Antero Paes de Barro, dizendo que a desocupação do Pantanal seria fatídica para esse bioma, que seria um grande risco. Passado 19 anos, isso está acontecendo agora. Portanto, essa comissão está no caminho certo. Eu vejo todas as falas, todos os membros da comissão e o governo trabalhando para que os pilares da sustentabilidade sejam rigorosamente equilibrados. Não adianta nada nós desocuparmos o Pantanal, e eu digo, o boi vive sem o Pantanal, mas o Pantanal não vive sem o boi. Portanto, nós temos que investir no pantaneiro, dar renda, recursos, custeios, financiamentos através de FCO, através do BNDES, e ouvir este pantaneiro, como já estou sendo redundante, e ouvir este pantaneiro para que nós possamos fazer uma política de sustentabilidade efetiva. Para finalizar, eu quero pedir a atenção em especial do ministro Ricardo Salles, que atue junto à Segov, junto ao governo, para que trabalhe. Agora, que seja aprovado o projeto de lei do uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais. Nós estamos tendo a resposta rápida das aeronaves do ICMBio, contratadas pelo governo federal, das 2 aeronaves do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, mas precisamos e podemos mais. O Brasil tem a 2ª maior frota do mundo de avião agrícola e pode ser contratada desde que tenha uma lei específica para dar essa autorização e recursos, é óbvio, né? Portanto, então, um pedido especial que faça ao ministro, que agora, depois que nós fizemos nosso trabalho, senador Wellington, aprovamos no Senado Federal, essa matéria está na Câmara dos Deputados, para que tenha um empenho do governo, para que o presidente Rodrigo Maia coloque esse assunto em pauta, vote e vá para a sanção presidencial, para que nós possamos ter mais uma política pública de enfrentamento aos incêndios florestais no Brasil. E parabenizar a sua atuação, de todos os membros dessa comissão e do governo, para que nós juntos vamos encontrar a solução definitiva para que o Pantanal nunca mais sofra essa tragédia que está sofrendo. Muito obrigado, era isso.
Queremos agradecer ao senador Carlos Fávaro e vamos passar agora à senadora Soraya Tronic. Com a palavra, a senadora Soraya. Senador Wellington, presidente dessa comissão, cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também e agradeço a presença do ministro Ricardo Salles, sempre ponderado e muito pragmático nas suas falas, nas suas decisões. E quero destacar, senador Wellington, essa questão da legislação, né? Principalmente porque o senhor nos disse que a Assembleia Legislativa do vosso estado já está discutindo a questão. Parabéns pela sua atitude, pelo seu desprendimento. É importante demais esse desprendimento seu. Bom, queria só apenas deixar aqui claro que e lembrar, não sei se o senador Nelsinho está na nossa reunião, que este mês é o mês da indicação dos nossos recursos, das nossas emendas, e disponibilizar recursos para a SUDECO é extremamente importante nesse momento. Precisamos lembrar da necessidade de indicar recursos para a SUDECO. No mais, agradecer mesmo a presença do ministro Ricardo Salles, sempre disponível para esclarecer toda a demanda que vem do Congresso Nacional, que vem do Senado Federal, e sempre solícito, e como bem colocou ele na semana passada, não irá faltar recursos para atender ao incêndio no Pantanal, e o que precisamos agora realmente é prevenir para que isso não mais aconteça. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, ministro, pelo pronto atendimento. Eu mesma não tenho questionamentos a fazer à Vossa Excelência, e justamente o requerimento foi por conta dos questionamentos dos demais colegas. E nós sabemos que as nossas ideias são bastante convergentes, então, por isso, só quero mesmo agradecer a Vossa Excelência. Desculpem a minha voz, acho que eu estou na mesma situação do senador Wellington, então, por isso eu peço perdão. Muito obrigada. Imediatamente queremos passar a palavra ao senador senador Fabiano Cantarato, agora que é o próximo inscrito. Senador Fabiano Contarato. Isso. Fabiano Contarato. Isso. Obrigado, senhor presidente. Contarato. Isso. Obrigado, presidente Wellington, pela ordem. Senadora Simone. Pois não, senadora Simone. Eu vou até deixar sem vídeo para depois não ser usado esse áudio, mas, na realidade, o senador Fabiano, ele não canta, ele conta. Então, ele é contarato, ele não é cantarato. É um prazer vê-lo na nossa comissão, presidente, do Meio Ambiente. Eu prometi que nunca mais erraria esse nome, entendeu? Ele não canta, ele conta. Mas eu acho que ele deve cantar muitas prosas. Vou levar ele no Pantanal para ele cantar as prosas pantaneiras. Quem canta é o Eduardo Gomes. Obrigado, senhor presidente. Agradeço essa oportunidade. Eu me perdoe, não é nada pessoal ao ministro do Meio Ambiente, mas atribuir responsabilidade à natureza, falar que os índios são responsáveis por queimadas, eu quero falar para o ministro do Meio Ambiente, com todo respeito, que ele entrou para a história. É o ministro que operou um verdadeiro desmonte na área ambiental. E isso é muito grave, isso é muito triste, porque está sendo violado um direito humano essencial, um direito constitucional, que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O fogo que atingiu o Pantanal equivale a 20 vezes a cidade de São Paulo. A natureza não vai perdoar o que está acontecendo no Brasil. Essa conta vai chegar e ela vai ser muito alta. E nós seremos responsabilizados por isso. Então, aqui eu só quero falar do desmonte, pontuar algumas coisas que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo.
Em 28 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, o presidente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer direito, mas ele está desmontando o Ministério do Meio Ambiente. Ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, com a Secretaria de Mudanças Climáticas, com o Departamento de Educação Ambiental, que só foi ressurgido um ano depois, criminaliza a ONG, prolifera agrotóxicos, empresas do agronegócio devem 200 bilhões de reais em tributos à União, e nós temos aí a população indígena está sendo dizimada, o que está acontecendo no Pantanal já é uma tragédia anunciada, o Brasil não está cumprindo o Acordo de Paris, o aumento da Amazônia, do desmatamento na Amazônia subiu 145% de janeiro a agosto, e isso é o que a consequência é o que está acontecendo no Pantanal. Então, a minha fala aqui é de simplesmente de falar desse desmonte que está acontecendo na área ambiental e que há uma responsabilidade do governo federal e, especificamente, do Ministério do Meio Ambiente. Seja por ação, seja por omissão, porque o Código Penal é claro, quando no artigo 13 diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Infelizmente, esse Ministério do Meio Ambiente, o que está acontecendo na área ambiental no Brasil, esse desmonte em proporção inimaginável, que o Brasil sempre foi uma referência no mundo, hoje nós estamos sendo motivo de, infelizmente, de uma vergonha internacional. Eu quero deixar só o meu protesto aqui, não tenho pergunta para fazer. Obrigado. Temos aqui ainda perguntas dos internautas. Daniel Almeida, de São Paulo. Com a tecnologia de inteligência artificial e cruzamento de dados, o INPE conseguiria prever queimadas e agir preventivamente, ministro? Daniel Almeida, também de São Paulo. Com a tecnologia de inteligência artificial e cruzamento... É a mesma pergunta, ministro. Então, nós vamos repassar já a palavra ao ministro para que ele possa responder às indagações. Obrigado, senador Wellington. Agradeço as falas dos prezados senadores Carlos Fávaro, senadora Soraya, senador Contarato, e também as perguntas. Eu anotei aqui as perguntas que fizeram os internautas, eu vou procurar responder todos os aspectos em conjunto. O que me parece ser um ponto fundamental aqui, eu vou começar trazendo as ponderações do senador Contarato junto com a pergunta do internauta. Nós precisamos aliar a tecnologia, né? A tecnologia para não só a previsão, e há sim tecnologia que nos ajuda a ter previsibilidade, ela é usada, nós temos o sistema de detecção de queimadas e a previsão, todo o planejamento de destinação de brigadistas e infraestrutura com base nos históricos, né? No que acontece nos anos anteriores e também uma tendência de meteorologia para previsões futuras. Então, isso se combina uma estratégia de alocação de pessoal, de equipes, de equipamentos, e é necessário, e aqui entra a proposta do senador Fávaro, é necessário que haja a complementação desses esforços, não só pelos voluntários, que cumprem um importante papel, mas também pela aviação agrícola, que tem, no estado do Mato Grosso, um volume grande de aeronaves que poderiam estar sendo empregadas. Qual foi a preocupação que me externou na última vez que eu estive lá no estado a secretária Mauri? De que o estado do Mato Grosso tem as aeronaves, mas não tem recursos para remunerar a utilização. Então, o que nós podemos fazer, o senador Fávaro colocou bem isso no seu projeto, é prever como possibilidade a contratação dessas aeronaves agrícolas e dentro das disponibilidades orçamentárias e da necessidade em campo, utilizá-las. Utilizando, inclusive, também, e eu já sei que o estado do Mato Grosso está utilizando, me relatou o governador Mauro Mendes e também a secretária Mauri, está usando o retardante de fogo, né, aquele produto que ajuda no combate às queimadas. Nós tivemos, durante muito tempo, uma discussão inócua sobre se deveria se considerar ou não o retardante do fogo, quando todos os países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, todos eles se utilizam dessa tecnologia para melhorar o combate às queimadas. Então, aqui,
o estado do Mato Grosso agora já começou a usar. Nós aqui no governo federal, em outras oportunidades, já havia testado, utilizamos agora na Chapada dos Veadeiros, com sucesso, e essa é uma questão que precisa ser encarada de frente, porque essa visão de que o emprego de tecnologia não é salutar é uma visão equivocada, né? Eu aproveito ainda, nessas colocações que foram feitas pelo senador Contarato, para dizer o seguinte: com relação ao plano de combate ao desmatamento, o PPCDAN, que eu creio que é isso que o senador estava se referindo, nós criamos, na verdade, nós juntamos o PPCDAN com o PP Cerrado e criou-se o plano de combate ao desmatamento ilegal para o Brasil inteiro. E por que é o combate ao desmatamento ilegal? Porque nós temos o Código Florestal, como os senhores bem sabem, e aquilo que o Código Florestal determina deve ser cumprido, mas não mais do que o Código Florestal determina, senão o proprietário rural acaba sendo vítima de perseguição, né? Vítima de uma visão ideológica equivocada de que nem sequer a previsão do Código Florestal seria suficiente. O homem pantaneiro, para ficar no tema do nosso debate de hoje, que é o Pantanal, o homem pantaneiro já deu mostras de que é o responsável pela preservação, inclusive preservação decorrente da atividade econômica. Eu lembro aqui que nós sabemos que a ausência de uma atividade econômica adequada gera pobreza, e pobreza gera desrespeito ambiental. Volto a dizer aqui que apenas 6% do território do Pantanal é de jurisdição da fiscalização federal, as demais partes do território são de competência estadual e, portanto, o governo federal contribui na sua parcela aqui de jurisdição, para além disso, com o emprego das Forças Armadas. Chegou aqui o relatório que eu me referi, não sei se a senadora Simone ainda está aqui presente conosco. Esse relatório, a respeito da sua pergunta das infrações, é o relatório da CGU, aqui o relatório. Ele já começa com a seguinte frase: nesse sentido, em levantamento preliminar realizado pela CGU, verificou-se que no período de 2013 a 2017, portanto não tem nada a ver com o atual governo, o tempo médio de julgamento em primeira instância dos autos de infração no IBAMA foi de 3 anos e 7 meses. Vou repetir, 3 anos e 7 meses para julgar na primeira instância um processo administrativo de infração ambiental do IBAMA. E para o trânsito em julgado administrativo, que engloba também os eventuais julgamentos em segunda instância, a duração dos processos está, na média, em 5 anos e 2 meses. Então, 5 anos e 2 meses. A efetividade das ações, portanto, acaba ficando muito, muito limitada. Esse mesmo estudo mostra que, só para que haja outro trecho, no levantamento realizado no período de 2008 a 2017, obteve-se um montante de 126 mil processos em aberto, aguardando análise, sendo considerado um passivo de total de processos até 31/12 de 2017. Para que isso pudesse ser resolvido, seria necessário que, de maneira concomitante, 130 servidores fizessem cada um 11 julgamentos por dia. E, por fim, só demonstrar um outro fator, quando nós alteramos, senador Contarato, a questão da audiência de conciliação, para permitir que em 30 dias as partes tivessem a oportunidade de se compor, confessando a infração e, portanto, iniciando a reparação do dano, parcelando o valor da multa e iniciando o seu cumprimento, ou reconhecendo no todo ou em parte eventuais omissões ou erros materiais dos autos de infração. Por que isso foi feito? Porque este mesmo levantamento, aqui o levantamento, indica que no sistema anterior, né, nós fomos criticados porque dizia que esses 30 dias eram um prazo a mais para o infrator. Ora, no sistema anterior, a elaboração da primeira fase instrutória, ou seja, da primeira defesa, estava demorando, em média, 396 dias, ou seja, mais de um ano, para apresentar a primeira defesa. Então, o nosso esforço aqui tem sido de dar maior eficiência ao processo sancionador, à fiscalização ambiental. Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. O desmonte foi feito antes de nós. Nós recebemos o IBAMA e o ICMBio
com 50% do seu quadro de pessoal faltando, com orçamento deficitário, com problemas graves de infraestrutura. Então, nós estamos tentando, em meio a esse caos que o governo herdou de administrações passadas, e aí me refiro ao caos não só na parte de gestão, mas o caos econômico, seja da corrupção, da desorganização do Estado, enfim, o fato é que nós estamos tentando arrumar a casa com os recursos que nós temos, lembrando que há necessidade de informatização, uma série de ações aqui já foram feitas, me refiro, por exemplo, à lei do marco do saneamento, que o Senado, através da relatoria do senador Tasso Gereissati, deu uma demonstração muito grande de apreço ao meio ambiente, ao aprovar, depois de décadas de espera da sociedade brasileira por uma resposta de outros governos que se diziam ambientalistas, mas não cuidaram do saneamento. 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões sem água potável. Foi o governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso, que fez o marco do saneamento. Também o programa Lixão Zero, para extinguir os lixões no Brasil todo. Eu viajei em diversos estados, viajo muito em diversos estados e vejo como o lixo, né, a má gestão do lixo, dos resíduos sólidos, é uma epidemia brasileira. Municípios pequenos, inclusive, com graves problemas de lixo. A gente viaja ao longo das rodovias. Esse final de semana mesmo eu fui lá ajudar a combater os incêndios lá na Chapada dos Veadeiros, e vi ao longo da estrada uma série de pontos de lixo largados na beira da rodovia, como vi em outros estados também. Então, se vê que esse é um problema que aconteceu nos últimos décadas de descaso com a gestão dos resíduos sólidos. Então, não é verdade que o governo promoveu o desmonte ambiental. O que nós fazemos é colocar o ser humano, seja o homem pantaneiro, o amazônida ou qualquer outro, colocar o ser humano no centro da política pública, no pressuposto de que se as pessoas não foram cuidadas, elas não cuidarão ou não terão condição de cuidar do meio ambiente. Então, com isso eu agradeço aqui e permaneço à disposição para mais perguntas. Ministro, aqui tem uma pergunta que já foi feita pela consultoria. O Fundo da Amazônia fechou o ano 2019 com 2,2 bilhões paralisados, sendo 1,5 bilhões sequer eles foram comprometidos. No ano 2019, nenhum projeto foi aprovado. Segundo o decreto que criou o fundo, esse mesmo fundo pode utilizar até 20% dos seus recursos para apoiar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros. Pergunta assim: o que o governo federal pode fazer para destravar essa importante fonte de recursos tão necessários para o governo federal e os governos estaduais, a fim de apoiar as ações de conservação no Pantanal, incluídos a preservação e o controle de incêndios florestais? Eu só também aqui, ministro, faço questão de, antes de passar até para o seu encerramento, informações aqui adicionais acerca do Pantanal, para que toda a população que nos assiste possa também estar sabendo. O Pantanal mato-grossense é uma área úmida, ou seja, um AU, de destaque nacional e internacional, com os títulos de Patrimônio Nacional e também Reserva da Biosfera. Além desses, contém 2 sítios, Ramsar, Parque Nacional do Pantanal, e a RPPM, que é do Sesc Pantanal, uma área de mais de 100 mil hectares. O título de Patrimônio da Humanidade foi dado ao conjunto de RPPMs Ecotrópica e Parque Nacional. Em 1993, o Brasil assinou a Convenção Ramsar, promulgada pelo Decreto 1905, de 16 de maio de 1996. Esta convenção pressupõe uma política nacional para a gestão inteligente e a proteção das AUs e sua biodiversidade. Muitas exigências desta convenção ainda não foram atendidas pelo governo brasileiro. Isso, então, ao longo do tempo. Entre elas, a elaboração e implementação de um plano de manejo sustentável que garanta a integridade estrutural e funcional desse ecossistema complexo. Isso levou o Pantanal
ao ponto de arriscar a perder o título de reserva da biosfera. Isso também lá atrás. No Pantanal Mato-Grossense, existem diferentes atividades econômicas, como a pecuária tradicional, pecuária intensiva, pesca profissional, pesca esportiva e o ecoturismo. E existem muitas ameaças, que é a questão, você já acabou de falar, a poluição, o esgoto despejado in natura, assoreamento dos rios, construção de barragem e represas, drenagem e outras tantas situações que aconteceram no Pantanal, principalmente no Pantanal Mato-Grossense. As condições hidrológicas associadas ao uso deliberado do fogo no Pantanal, decorrente da necessidade de promover a rebrota do pasto nativo para a criação de gado de modo extensivo, também podem ter intensificado os incêndios e, consequentemente, causado grandes perdas para o bioma. No entanto, a grande problemática do manejo inadequado pode ter uma alternativa com boas práticas de uso da paisagem, inclusive o próprio fogo controlado, que é o fogo a frio, como dizem. Então, senhor ministro, nós tivemos, como eu disse, também a presença na semana passada da SUDECO e já foi também convidado o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, para estar aqui na nossa comissão. E nós sabemos, e o propósito também dessa comissão, sem dúvida nenhuma, é criar um programa de desenvolvimento sustentável para o nosso Pantanal. Nós não podemos deixar de considerar que também a sobrevivência humana precisa de uma economia sustentável. E sabemos que o turismo, o ecoturismo, a biodiversidade, tudo isso pode ser muito bem explorado, inclusive com a pesquisa, com as nossas universidades e com a própria Embrapa, que precisa, inclusive, de recursos. O orçamento do ano que vem para a Embrapa praticamente é pífio. Nós vamos ter que fazer um trabalho como a senadora Soraya, vamos ter que ajudar a Embrapa, vamos ter que trabalhar para que a Embrapa e também a SUDECO possa ter recursos para auxiliar nesses projetos. Então, o que fica aqui a pergunta, muito mais ao ministro, é como articulador na área do meio ambiente, gostaríamos de imputar também, colocar, ministro, sob sua responsabilidade, essa liderança junto aos ministros Marinho, a ministra da Agricultura, que também esteve na sessão passada, e ao presidente da República, para que efetivamente possamos fazer esse projeto de desenvolvimento sustentável, principalmente com os aspectos protetivos e produtivos do nosso Pantanal. Finalmente, eu só quero aqui dar uma informação para que o ministro, Vossa Excelência, possa concluir, e também o almirante Guido, que é lá do 6º Distrito de Ladário, cidade vizinha de Corumbá, ele nos anunciou que já está em treinamento agora mais 160 novos brigadistas por parte do 6º Distrito de Ladário, ou seja, da Marinha Brasileira. Acho que também é um ponto extremamente importante. Então, com a palavra, o ministro Salles, para que ele possa fazer, então, as suas conclusões. Meu caro senador Wellington, eu me alinho com as suas preocupações e também com as preocupações dos demais senadores com o tema de preservação, que é o tema da nossa reunião de hoje aqui, da audiência pública, preservação do Pantanal. Eu gostaria de enquanto falávamos aqui, eu peço desculpa por tive que ler aqui uma mensagem de celular que recebi, do nosso Evaristo Miranda, da Embrapa. O Evaristo Miranda me encaminha um artigo de um professor da Embrapa, professor Arnildo Potti, em que ele trata justamente desses dilemas, ou dessas situações que estão sendo tratadas aqui, em que locais, e ele cita Poconé em especial, mas tenho a impressão que o estudo não se refere só a isso, foram criadas áreas em que não se pode manejar, não há pecuária, não há manejo de fogo frio, quer dizer, você retira a pecuária, retira o fogo frio, aumenta inexoravelmente a quantidade de massa, e quando essa massa queima, o volume de fogo que acontece é isso que nós estamos vendo nesse ano. Clima mais quente, mais seco, com volume excessivo de massa orgânica, fica um fogo de grandes proporções. Se tivéssemos tido o manejo do fogo frio no momento adequado, tivéssemos tido a manutenção da pecuária
como uma das formas de manejo da vegetação e do solo. Todas essas visões, o emprego adequado no momento certo do retardante de fogo. Todas essas questões são extremamente importantes. Quando se cita aqui, e acho que se cita com propriedade, a necessidade de ouvir a ciência, você tem que ouvir diversas vozes da ciência. E o que a gente tem visto em muitos casos é que há uma seleção de alguns que se dizem porta-vozes da ciência. Quando a ciência tem muita gente com opiniões, com estudos, com visões distintas, alguns desses estudos muito bem feitos estão na Embrapa Pantanal, e que demonstram justamente esses pressupostos. Respeitando o homem pantaneiro, assim como se deve respeitar e valorizar a população da Amazônia e em todos os outros biomas e regiões do Brasil. Colocar o ser humano em primeiro lugar. Né? Saber que inviabilizar a atividade econômica como um objetivo em si mesmo é criar, no final das contas, desrespeito ao meio ambiente, justamente porque a ausência de um desenvolvimento econômico sustentável acaba gerando desrespeito ao meio ambiente. Tenho a impressão que todos esses estudos e projetos, e até alguns internacionais, devem ser discutidos, mas com uma composição de agentes que espelhe essas diferentes opiniões. O que não pode haver é um suposto grupo de cientistas ou de academia que, na verdade, é uma visão unilateral ou unidimensional. Só uma opinião, em geral, uma opinião que é pela proibição de tudo a qualquer momento. Isso não é preservação, isso é exagero. Né? Então, nós temos que ter aqui muito equilíbrio, ouvir quem conhece a realidade na prática. Muitos desses estudos e opiniões que vêm de fora desconhecem completamente a realidade no local. Né? O ser humano tradicional, o homem pantaneiro, sabe muito bem qual é a realidade, como é que se lida lá na região. E, para finalizar, dizer aos senhores e às senhoras senadores, assim como aos governos do Estado, que o governo federal continuará dando total e absoluto apoio ao combate aos incêndios, à prevenção para os anos futuros, à estruturação dessa brigada em território intermediário, ali no meio do caminho dos dois estados. Vamos discutir as coisas positivas e que geram efetivamente resultado, e que não sejam apenas alguns estudos ou algumas visões que, no final das contas, tornam ainda mais inviável a vida do ser humano no Pantanal. Muito obrigado ao senador Wellington e aos demais senadores e senadoras pela oportunidade. Nós queremos agradecer imensamente, ministro, a sua disposição de estar na comissão, inclusive nos ligando, preocupado, para que a gente pudesse fazer realmente hoje esta nossa audiência. Eu agradeço aqui a todos os senadores, quero corrigir aqui também, como eu disse antes, é o sítio Ramsar, ou seja, o pronunciamento sítio Ramsar. Então, eu quero aqui ainda dizer que já convidamos o ministro do Desenvolvimento Marinho, Rogério Marinho, para estar provavelmente na nossa próxima sessão. Vamos ainda anunciar o momento correto. Ainda ficamos abertos aqui a nossa comissão para receber as sugestões. Eu repito aqui mais uma vez, o nosso objetivo é exatamente trazer a segurança jurídica a todos aqueles que têm atividade no Pantanal, principalmente nos aspectos protetivos daqueles mais vulneráveis, daqueles que mais precisam do apoio, como os ribeirinhos, nossos irmãos índios, os quilombolas, os pequenos sitiantes, mas também precisamos fazer da economia do Pantanal uma economia pujante. Por isso é que o nosso objetivo nesta comissão é discutir com toda a sociedade, com o governo, com também a Justiça Federal, as justiças dos estados, as assembleias legislativas, com o Ministério Público, inclusive também é nosso convidado para estar aqui nas nossas próximas sessões, para que a gente possa produzir algo perene, um estatuto que traga estabilidade àqueles que estão na atividade. Porque, volto a repetir, o Pantanal Mato-Grossense, Pantanal Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais de 90% da sua área ela está na responsabilidade da iniciativa privada. Portanto, também todo o peso, o ônus dessa conservação, que mais de 84% do Pantanal ainda é conservado,
está na responsabilidade da iniciativa privada. Então, mais do que nunca, é importante a parceria a ser feita entre o governo federal, o governo dos estados e também os municípios brasileiros, mato-grossenses. Claro, vamos buscar também com que fundos internacionais possam investir na preservação, na conservação do nosso Pantanal. Ministro, mais uma vez, muito obrigado, agradecendo a todos os membros da comissão e ainda esta semana deveremos ter uma nova audiência que estaremos publicando. Alguém mais? Não. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa presente sessão e desejando uma boa semana a todos e aqueles que, assim como eu, ainda estamos recuperando da Covid, que essa doença ela passe logo, que a gente possa continuar promovendo o desenvolvimento do país, principalmente a nossa recuperação econômica. Mas ainda, claro, o objetivo principal é salvar vidas. Uma vida perdida, ela não se pode mensurar um valor. Por isso, eu quero aqui agradecer imensamente a Deus e a todos, porque estamos construindo e procurando construir justiça social no Brasil, principalmente preservando o nosso ecossistema, que é extremamente importante para que as nossas futuras gerações tenham um meio ambiente adequado para a nossa vida humana. Senador Nelsinho, tudo ok? Podemos encerrar, então, né? Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Muito obrigado.